Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Uma frase muito profunda para nós. Vamos ler? Acompanhe na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Conforme foi anunciado para a igreja no grupo, a série retoma hoje. Nós retomamos a série hoje, mas nós não vamos recapitular. Então, tem muita coisa gravada, tem lá desde o início, tá lá no YouTube do pastor Mike Rodrigues, só que você também agora tem o YouTube da igreja para você se inscrever lá e acompanhar as mensagens que vão aparecer agora lá. Não vai mais ter mensagem na minha página do YouTube, no canal. Mas lá no canal você vai encontrar muita coisa desse Sermão do Monte, né, até onde nós chegamos a ministrar. Daqui para frente essa vai ficar na página da igreja, no canal da igreja. E eu não vou então recapitular, eu já vou começar a tratar do que nós já lemos aqui e dessa bem-aventurança, que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, nem a quinta, mas a sexta. De 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pergunta é: você quer ver Deus? Quem quer ver o Senhor um dia? Vê-lo face a face. Então, a pureza espiritual, já quero começar explicando para você que não tem a ver com performance espiritual. Menos ainda com aquilo que nós chamamos de comportamentalismo. Tem muita gente que tem uma aparência de santidade. Tem muita gente que tem um comportamento de crente, mas não é limpo de coração. É muito possível, e nós chamamos isso de religiosidade, uma pessoa ter um comportamento, ter uma atitude diante do público, mas no interior ser outra coisa. Jesus está falando na sua palavra, no Sermão da Montanha, que abençoados por Deus, ou aprovados por Deus, benditos, bem-aventurados e felizes, são os que têm o coração limpo, porque esses verão a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, vai dizer que nós temos que buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os perfeitos não verão a Deus, mas os imperfeitos que estão no caminho de aperfeiçoamento vão ver a Deus. Esse caminho é um caminho para todo discípulo de Cristo. Todos nós fomos justificados sem que nós fizéssemos nada de justo para que Deus nos aceite como seus filhos. Em pecado, o Senhor nos aceitou porque Cristo morreu na cruz e carregou a nossa culpa e o nosso pecado diante de Deus. Ele sofreu a ira de Deus por nós. Mas, justificados pelo sangue de Jesus, justificados pela fé em Jesus, tendo paz com Deus, agora, na mesma fé, crescemos em santificação. Na mesma fé, irmãos. E na fé que santifica, nós temos um trabalho com o Espírito de Deus a fazer, que é o trabalho de nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, meus irmãos, nesse momento, nós precisamos meditar naquilo que o Senhor tem a nos falar essa noite. As ações externas podem impressionar os homens, mas Deus continua sendo aquele que conhece os corações, o que realmente se manifesta no interior do ser humano. Os fariseus, eles tinham uma aparência religiosa e fama de pessoas piedosas, mas Jesus os chamou de sepulcro caiado. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 23, do 23 ao 27, não precisa abrir para ganhar tempo aqui, a gente ganhar um tempinho. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Me parece que Jesus, nesse momento,
ele está revelando o coração do religioso, como nenhum outro texto pode revelar na Bíblia. O religioso é hipócrita. O hipócrita é aquele que pratica a arte de exigir dos outros aquilo que ele não realiza na vida. Você tem que ser santo, você tem que ser fiel, você tem que ser generoso, você tem que ser amoroso, mas ele não é. E Jesus mostra que os que vão ver a Deus não são aqueles que maqueiam a realidade ou que fingem uma espiritualidade que não possuem. Já falei aqui muitas vezes ano passado e repito hoje aqui para vocês, que Deus não se relaciona com aquele que nós somos na coletividade, no ajuntamento. Nós somos os filhos que se relacionam com Deus justamente quando não estamos com ninguém conosco, ao nosso lado. Deus se relaciona com aquele que nós somos quando ninguém está perto da gente. Lá você é quem você é. Lá você é o Filho de Deus que Deus conhece. E Jesus mostra na sua palavra. Veja, você tem que buscar ser bem-aventurado, ser aprovado por Deus. E vai ser aprovado por Deus aquele que tem o coração limpo. E tem o coração limpo, não aquele que fica apenas num comportamentalismo evangélico padrão, tradicional. Não, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas guarda muita coisa perversa e maligna no coração, pecaminosa. É por isso que muitas pessoas não são aprovadas por Deus, apesar de frequentar a igreja por muitos anos. É por isso que muita gente não cresce espiritualmente depois de muitos anos, porque não tem, de fato, vida no Espírito e não está crescendo na santidade do Espírito, na semelhança com o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o Senhor, Ele fala para nós nessa noite. Me parece, irmãos, que aqui também, Mateus, ele capta a intencionalidade de Jesus quando vai ensinar sobre as bem-aventuranças. É muito interessante perceber que ele vai organizar de uma maneira que as bem-aventuranças estão se interconectando, elas se encaixam. E é muito interessante isso. Lucas vai também citar as bem-aventuranças. Lembrando, irmãos, que a Bíblia, ela tem as fontes primárias e as fontes secundárias. Por exemplo, os evangelhos, alguém escreveu primeiro. São 4 evangelhos. Você lembra quais são? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente chama Mateus, Marcos e Lucas, eles estão juntos por uma razão também, de evangelhos sinóticos. Por quê? São evangelhos escritos na mesma ótica. Eles falam muita coisa em comum. Algumas histórias vão se repetir nesses evangelhos. Mas João, ele não é sinótico. Ele tem um evangelho muito próprio dele. E ele vai narrar histórias que os outros não vão narrar. Ele vai narrar falas de Jesus que os outros não vão narrar. Ele vai narrar detalhes da crucificação que outros não vão narrar. E até Jesus, em 3 capítulos, 14, 15 e 16... ele vai prometer o Espírito Santo, e não tem esse relato, esse discurso de Jesus para a igreja, para os discípulos, anunciando que ele vai, mas vai também enviar, rogar ao Pai para enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Isso não tem nos outros evangelhos. Mas assim, Mateus escreveu o evangelho a partir do que ele leu como fonte primária, o evangelho de Marcos. Marcos, para escrever o seu evangelho, se assentou com o apóstolo Pedro e ouviu os relatos do próprio Pedro que viu o Senhor. Então, a fonte primária dos evangelhos é Marcos, para os sinóticos, dos que pensam igual, escrevem igual. Em segundo lugar veio Mateus, escreveu ali para o público judeu. E o Lucas escreveu para o público grego. Marcos para os romanos, Mateus para os judeus, Lucas para os romanos e João para judeus e não judeus, que a gente chama de gentios, todos aqueles que não são judeus. Veja bem, Mateus escreve de uma forma as bem-aventuranças que nem Marcos escreveu. Possivelmente ele consultou, ou ele mesmo esteve presente, porque ele era discípulo, ele era apóstolo. Então possivelmente ele prestou atenção nos detalhes que os outros não prestaram atenção. E Lucas, ele não vai relatar as bem-aventuranças como Mateus relata. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 24, na verdade antes ali, 22, alguma coisa assim, 21, tem as bem-aventuranças de Lucas. E quando ele vai citar, ele cita de maneira muito resumida. Ele vai citar 4 bem-aventuranças. Ele vai citar, por exemplo, que bem-aventurados são os pobres, mas ele não vai falar que são pobres em espírito. Por quê? Porque Lucas está querendo falar de um outro aspecto, porque ele vai enfatizar uma outra coisa na sequência. Por exemplo, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que têm fome. Ele não fala fome e sede de justiça, ele fala os que têm fome, e ele fala bem-aventurados que choram. Ele fala também os que são perseguidos por causa do Filho do Homem. Aí, meus irmãos, você lembra assim, parece que está falando de uma coisa muito social, né? Ter fome, pobre e tudo mais, só que não é. Quando você lê a sequência, em Lucas capítulo 6, versículo 24 a 26, vai dizer assim, olha, mas ai de vós os ricos, veja, bem-aventurados os pobres, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação.
Os pobres não têm consolação. Os pobres sofrem. Os pobres têm escassez. Mas os pobres aqui não são os que estão fazendo um voto de pobreza. Não são aqueles que não querem trabalhar, são preguiçosos. Não, são os que têm pouco, mesmo trabalhando, mesmo sendo honesto, mesmo sendo fiéis ao Senhor. Mas esses que estão sofrendo agora, sendo fiéis, lá na frente, eles vão ser ricos. E os ricos que se afastaram do Senhor, eles vão apenas ter consolação nessa vida. Pastor, o que tem a ver com a mensagem toda? Você vai entender. Ai de vós, versículo 25, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Então, bem-aventurados que têm fome, mas ai de vós que estão fartos, porque vai se inverter a lógica. Porque aqueles que se afastam do Senhor, por mais que celebrem, por mais que comam, por mais que tenham prazer, por mais que tenham conforto e consolação, lá no final vão colher o fruto maligno daquilo que plantaram na vida. Não vale a pena, irmão, viver longe do evangelho de Jesus. Não vale a pena não seguir o discipulado de Jesus. Não vale a pena ter como pastor o mundo, o diabo, a carnalidade desse mundo. Estamos agora num período próximo do carnaval. Vai começar agora sexta à noite. Muita gente já começa a parar de trabalhar e começa a se meter com bebedeira, com confusão. Esse lugar, irmão, é o lugar da celebração falsa. Por quê, irmão? A celebração que tem prazo de validade. A celebração que apenas alimenta a carne, alimenta apenas o ego, mas não alimenta a alma para sempre. A celebração da igreja, a celebração do reino de Deus, ela não pode terminar em cinzas. Ela é uma celebração que é para a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e esses vão ver as águas vivas jorrando neles para a vida eterna. Porque o que Deus faz em nossa vida, irmão, não é apenas para o agora, não é apenas para o momento nosso presente, mas para uma implicação eterna para a nossa existência. Nós recebemos do Senhor para hoje e para a eternidade, e o que Ele tem para nós para a eternidade é fartura. O que Ele tem para nós para a eternidade é riqueza. O que Ele tem para nós para a eternidade é alegria. Ele vai dizer no versículo 26, ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Os ímpios um dia vão chorar, vão sofrer, ali haverá choro e ranger de dentes, mas os santos, os salvos, os discípulos, a igreja, se perseverar até o fim, se você não abrir mão da fé, meu irmão, sabe o que você vai fazer? Você vai encontrar o Senhor, e aquele tempo de choro vai acabar, e vai chegar para você um tempo de alegria eterna, na presença de Deus. Ai de vós, quando todos vos louvarem. As pessoas no mundo estão assim. Nas bem-aventuranças de Lucas, você vê que não é sobre uma questão social, material, política, econômica, humana. Não, é sobre uma questão espiritual também. Mas numa abordagem, ele escreve as bem-aventuranças de Jesus, 4 delas, e depois 4 ais contra as bem-aventuranças. Aqueles que são perseguidos hoje, aqueles que são rejeitados hoje, eles não são louvados. Os cristãos verdadeiros não são louvados, não são os populares. Mas, diz o texto, versículo 26, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam aos seus pais os falsos profetas. Veja, irmão, Jesus está condenando aqui principalmente os fariseus nessa bem-aventurança de Lucas. Mas em Mateus percebe um outro detalhe das bem-aventuranças. Ele vai falar assim, olha, bem-aventurados os humildes, os pobres, mas não apenas pobres, pobres em espírito, porque essa pobreza é espiritual. E você já ouviu várias vezes sobre isso. Que pobreza espiritual é essa? É a necessidade extrema de Deus. Abençoados por Deus são aqueles que não são autossuficientes, aqueles que dependem de Deus, são falidos espiritualmente sem Deus. Pior coisa, irmão, é crente achar que pode dar conta da própria vida sem Deus. Tem um trabalho a fazer, tem uma decisão a tomar, tem uma reunião, tem uma prova, tem um concurso, tem uma decisão sobre família, sobre relacionamento, tem uma decisão sobre dinheiro, sobre o negócio, sobre trabalho, tem uma decisão, seja qual for, e decide pela própria cabeça. Vai segundo o próprio coração. Esse não é pobre em espírito. Quem é pobre em espírito? É aquele que para decidir sair de casa faz uma oração. Senhor, é para ir? Os reis muitas vezes não ouviam os profetas, iam para a guerra em Israel, perdiam. Davi sempre consultou o Senhor. Você quase não tem relato de Davi perdendo uma guerra. Por quê? Porque Davi sempre dependeu de Deus. Por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Porque Davi sabia ser pobre em espírito. Amém, irmão? Bem-aventurados que choram. Não é um choro. O Flamengo perdeu. Nem perdeu ontem, né? Mas ficou ali passando perigo, né? Não é um choro que a perda de um relacionamento. Não é a perda de dinheiro. É o choro espiritual. É o choro de um coração quebrantado. O choro de alguém que olha para dentro de si e vê os seus pecados e não finge que não tem pecado. É o choro de alguém que confessa o pecado. É o choro de alguém que está humilhado pelo pecado que não sai do coração. E que você não se omite de falar. Está aqui.
Pior coisa para um crente é fingir ser o que não é. Irmão, grava o que eu vou te falar. Ser o que não é cansa. Uma hora a casa cai, é isso que dizem por aí? Dá para fingir não, meu irmão. Tá doendo, tá doendo. Tá com fraqueza, tá com fraqueza. Tá pensando em fazer besteira, tá pensando em fazer besteira. Resolva isso. Abre o coração, traga luz. Mas não fica dizendo que não, tá tudo perfeito, tá tudo na paz. E lá nas sombras, se entregando ao diabo, ao mundo e à carne. Não faça isso, porque esse não é um discípulo. Essa não é a característica de um discípulo de Cristo, de um cidadão do reino de Deus. Bem-aventurados, aprovados por Deus, são os que têm o choro espiritual, a humilhação, o quebrantamento de coração. Bem-aventurados os mansos. O pastor está recapitulando, né? Não posso não, irmão, não posso não. Mas você vai entender, ó. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que têm domínio próprio. Tem o poder na mão. Eu posso me vingar, mas eu não vou. Me ofenderam, não vou devolver. Estão falando mal de mim por trás. Não vou me ofender e não vou falar mal também. Manso, tem autocontrole, controla a ira, controla a violência na língua, controla a violência nas mãos. Esse é o manso e vai herdar a terra. E o que tem fome e sede de justiça. Sabe o que eu percebi, irmão? Me parece que Mateus está nos levando ao sermão do monte, lá em cima do monte. E como se cada passo no monte fosse uma bem-aventurança. Então estou subindo, ó, pobre em espírito. Estou subindo, ó. Os que choram, estou me quebrantando. Ó, agora eu sou uma pessoa mansa. Tu vai somando isso, né? Tu não vai abandonando no caminho, não. Tu vai só somando. Aí você é manso. Aí você está subindo e chega no cume do monte, onde você se torna alguém com fome e sede de justiça. Que significa ali? Santidade, vida reta. Quando você chega nesse ponto que tem fome e sede, ou seja, fome, irmão, o que é fome? É um desejo extremo, né? Uma necessidade extrema de santidade. Quando você tem fome da Bíblia, fome de estar na igreja, fome de oração, fome de coisas santas, fome de falar sobre Cristo, fome de conhecer a Cristo, fome de ser mais parecido com Deus, fome de ser mais santo, só no cume do monte. Aí você começa a descer o monte. Quando você desce o monte, o que vem na sequência? Consegue ler na tua Bíblia aí? Fome e sede de justiça, desceu, aprende a ser misericordioso. É isso que está aí? Depois, vai descendo, puro de coração, limpo de coração. Vai descendo, pacificador. E lá no final do monte, você é perseguido por causa dessa vida que você vive. E você é feliz por isso. Porque deles é o reino dos céus, que são perseguidos por causa da santidade, da justiça. Eu acho que Mateus e o próprio Jesus falou, talvez nessa ordem, e Mateus captou essa ordem, para que nós pudéssemos aprender que essas bem-aventuranças estão se cruzando, estão interconectadas. Presta atenção aí. Se eu me torno humilde de espírito, totalmente dependente de Deus, eu posso então ser misericordioso com o outro. Por quê? Porque eu sei que eu não sou tão bom assim, então eu vou ser mais complacente com a fraqueza do outro. Eu sei que eu só estou com Deus por causa da graça de Deus, então eu vou ser mais gracioso com o erro do outro. Esse é o misericordioso. É aquele que não age apenas pelo espírito da lei. Não, falando comigo. Já viu aquela pessoa que fala assim: olha, eu sou uma pessoa muito correta, eu faço tudo bonitinho e não aceito que ninguém erre comigo. E se errar comigo é uma vez só. Já ouviu gente assim? Já conhece gente assim? Essa pessoa não é misericordiosa. E ela também não é pobre de espírito, porque ela nem se reconhece que ela é falha, que ela precisa de Deus. Não tem como um crente verdadeiro ser assim, irmão. Mas pior que tem na igreja gente assim. Pior que tem na igreja gente que é assim. Mas vamos lá. O que é pobre de espírito pode ser misericordioso. O que tem um choro espiritual, o que tem um coração quebrantado, ele pode ser limpo de coração. O que é manso, ele pode ser pacificador. É como se fosse uma condição para. Quer ser misericordioso? Descubra a sua falência espiritual. Descubra que você não é isso tudo. Portanto, seja assim com os outros. Quer ser limpo de coração? Reconheça seus pecados. Está aqui, irmão, o ensinamento principal da mensagem dessa noite. Quem quer ser limpo de coração? Quem quer ser limpo de coração? Comece então a reconhecer e a sofrer com os pecados que ainda habitam o seu coração. Porque, irmão, o problema não é você ter pecado. O problema é você ter pecado, mas viver como se esses pecados não fizessem efeito na sua caminhada com Deus e na sua vida com Jesus. Lembra aquela pessoa? É o religioso. O religioso é assim. Ele age como se não pecasse, mas o coração dele está guardando muito pecado e, inclusive, pecado grave. As pessoas vão para o pecado grave, as pessoas fazem coisas graves em relação ao pecado, porque elas estão muito na religiosidade. E elas ficam o tempo inteiro, então, fingindo ser o que não são. Passando essa imagem de santidade. Deixa eu avançar aqui, porque realmente a gente tem que avançar. Para a gente poder terminar, eu quero te levar ao entendimento aqui do texto de bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Bom, aprovados por Deus, abençoados por Ele, são os limpos de coração. A palavra principal nesse texto é coração. Repete após mim assim, coração. Para o Antigo Testamento, coração tem a ver com entendimento. Depois você lê com calma lá, Provérbios capítulo 4, do 20 ao 27. Eu já fiz uma semente do Evangelho quarta-feira no início do culto, explicando esse texto. Outro momento eu vou explicar de novo para você. Mas quando você lê lá, no 23 está assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas coração naquele tempo dos hebreus era entendimento. Você precisa entender para praticar. Você não vai fazer o que você não entendeu. Agora, no Novo Testamento, esse conceito vai se ampliar. Coração, para o Novo Testamento, traz a ideia das nossas motivações, dos nossos desejos. A gente muitas vezes não faz as coisas com desejo. Não fazemos então de coração. Vamos lá. Não sei. Alguém aqui gosta de trabalhar? Levanta a mão. Quem gosta de trabalhar? Não, sou uma pessoa que, pastor, eu gosto de trabalhar. Eu não trabalho porque, meu Deus, eu gosto. Quem? Levanta a mão de novo, levanta a mão de novo. Então, você trabalha de coração. E a pessoa que trabalha obrigada, só para ganhar dinheiro, só para pagar conta, não trabalha de coração. Muitas vezes essas pessoas não são excelentes, porque elas não fazem de coração. Isso vale para estudo, vale para as coisas de Deus, vale para a vida cristã. E o Senhor está falando assim, você tem que ser limpo, de coração. Ou seja, a transformação tem que ocorrer de dentro para fora, Fábio. Não mudamos apenas a capa, mudamos o conteúdo. Não é apenas mudar um linguajar, é mudar as vontades. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele faz isso pela palavra de Deus. E vai aqui uma dica para todos vocês que são discípulos de Jesus. Você só vai ter coração transformado através da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo só age por meio da sua palavra. Você não vai crescer espiritualmente e se santificar se você não tiver mais comunhão com Deus pela Bíblia. Os crentes estão perecendo, meu povo erra porque falta conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Veja, Escrituras e poder de Deus. A Escritura e o poder de Deus estão juntos. Porque o poder de Deus opera pela palavra. E disse Deus haja luz, e houve luz. E um dia a própria palavra encarnou, se tornou ser humano. E a palavra nos salvou. E hoje anunciamos a palavra de Deus aos pecadores. E é a palavra que salva pecadores. Mas também é a palavra que sustenta pecadores salvos na fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Portanto, meu irmão, você quer ter um coração limpo? A palavra limpa o teu coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque Cristo vai operar em nós pelo Espírito por meio da Escritura. Então, por favor, crente da PIB do Mendanha, ame sua Bíblia, leia sua Bíblia, nutra conversas bíblicas, ande com pessoas que gostam da Bíblia. Pare de ser uma pessoa que apenas lê jornal, que vê YouTube, TikTok, que vê internet, joga online, que fica lendo um monte de livro, um monte de romance, um monte de coisa, mas não tem tempo nenhum para crescer no Espírito pela Bíblia. Priorize a palavra de Deus. E quando você fizer isso, você vai ser um bem-aventurado, porque a palavra vai limpar o teu coração. Quem nos purifica é o Senhor, pelo Espírito. Ele faz isso como? Por meio das Escrituras. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Terminando. Uma outra palavra importante para nós aqui é a palavra limpo. Você não se limpa sozinho. O Espírito Santo limpa você. Ele faz essa obra em você. Eu vou citar aqui rapidinho o pastor Martin Lloyd Jones. Ele vai dizer assim: como eu desejo que nós possamos expressar mais perfeitamente o ponto, afirmando que ser limpo de coração significa ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 22 vai dizer: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Como seria bom nós chegarmos nesse nível, irmãos, de sermos como Jesus, não pecar com a língua, não pecar com nenhuma atitude. Por isso que nós temos que olhar para ele. Quando ele fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os limpos de coração, em outras palavras ele está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que olham para mim e tentam me imitar, porque eu sou limpo de coração, porque eu não tenho pecado. E o pecado é uma coisa que destrói a nossa comunhão com Deus. Continuando aqui citando o pastor Martin Lloyd Jones. Analisando um pouco mais a questão, podemos dizer que ser limpo de coração aponta para o fato que somos donos de um amor não dividido, considerando Deus o nosso maior bem. Um amor que só se preocupa em valorizar ao Senhor. Esse é limpo de coração. Em outras palavras, ter um coração limpo significa observarmos o primeiro e maior dos mandamentos: amarás, por o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, versículo 5. Reduzindo a questão a termos ainda mais simples, ter o coração limpo quer dizer que vivamos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida, e que esse deve ser o supremo alvo de nossa existência, glorificar a Deus. Esse é o limpo de coração, igreja. Você entende isso, irmão? Significa que desejamos Deus, que desejamos conhecê-lo, e que desejamos amá-lo e servi-lo.
E nosso Senhor assevera aqui que somente aqueles que têm essa característica verão a Deus. Ih, eu tô aqui com o computador achando que é tablet, fui rolar aqui, não saiu, né? Deixa eu mexer aqui de novo. Os puros de coração verão a Deus. Eu não vou ter parte dessa mensagem. Eu termino esse versículo citando para você essa verdade da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus vai dizer para nós em 1 João capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo, porque, veja, é o Senhor quem faz, mas a santificação é um trabalho em conjunto, você e o Espírito Santo. A justificação, a salvação vem de Deus. Jesus nos salva sem a gente merecer, mas a santificação a gente tem que participar. E aí o texto vai dizer: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Irmãos, nós temos que nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Quando essa palavra diz verão a Deus, essa palavra está apontando para o fim. Você não vai ver Deus agora, você vê Deus na sua morte. Todos que vão morrer vão fazer o quê? Vão abrir os olhos. Fecha o olho terreno, carnal, e abre o olho celestial. Quem você vai ver? Aqueles que morrerem em Cristo verão a Deus. E os que morrerem sem Cristo não verão a Deus. Continuarão debaixo do juízo de Deus. E um dia sofrerão a punição que está prometida para os ímpios. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas, irmão, o tempo de se santificar é agora. O tempo de chorar pelas próprias mazelas espirituais é agora. O tempo de confessar é agora. Se o humilde de espírito é misericordioso, então o que chora, o que tem coração quebrantado, é limpo de coração. Veja, ser limpo de coração não é ser perfeito, sem pecado, santarrão, religioso, fariseu. Ser limpo de coração é ser consciente do seu pecado. E por saber que esse pecado te separa dele, tira a tua alegria nele, você confessa, você busca a santificação, você pede para ele purificar você, você abre a sua Bíblia, você vem à igreja. Por que vem à igreja? Por que vir à igreja? Para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores a Deus, para buscar a Deus em oração. Você não vem aqui para assistir culto, você não vem para ficar passivo, apenas olhando, você vem para participar, para cantar, para orar e para Deus falar a você. Ele está falando para você agora. Está falando para você: eu quero que você seja bem-aventurado, abençoado, aprovado por mim. O caminho é: lute contra o seu pecado, confesse, chore, sinta a dor do seu pecado, sinta tristeza, sinta o quanto isso realmente te destrói por dentro, mata a tua comunhão com Deus. E assim, quebrantado, você busque a justiça de Cristo e busque a pureza de Cristo pela palavra. E a palavra vai te tornar limpo de coração. E os limpos de coração, a promessa é: eles verão a Deus. Que eu e você possamos, no final da nossa vida, com alegria, fechar os olhos para essa terra, mas abrir os olhos na eternidade e ver a face do nosso Senhor. Que assim seja para mim e para você, em nome de Jesus. Amém.